Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Como eu falei, essa é a 16ª live e eu fico muito feliz de compartilhar conteúdo aí de quase 30 anos com vocês e espero realmente que, como eu digo sempre que o objetivo do canal é transformar horas de trabalho em minutos aqui no Excel e te favorecer e te possibilitar que você seja reconhecido, independente da área de atuação. Então, eu sempre penso num conteúdo que não é o conteúdo específico de uma área específica, mas sim, né, o que eu passo aqui ele pode ser aplicado em qualquer segmento. Hoje eu escolhi, né, o controle de estoque, porque é um assunto que o pessoal, né, geralmente o pessoal me pergunta bastante, me questiona bastante sobre esse tipo de conteúdo. E aí eu resolvi trazer aqui um conteúdo de controle de estoque, que é um conteúdo simples e que a gente vai poder adaptar esse tipo de conteúdo não só para controle de estoque físico, né, mas a minha visão, a gente pode aplicar isso aqui a vários tipos de controle, tá bom? Como eu falei, a gente vai ver, né, uma série de assuntos aqui, eu vou listar algum deles aqui, a gente vai ver aleatório entre data, como a gente gera essa base aqui, a gente vai ver a função PROC-V, a gente vai ver formatação condicional, a gente vai ver conversão de um intervalo numa tabela, a gente vai ver a formatação de ícones, enfim, né, uma série de assuntos aqui que a gente vai ver. Então, vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. Então, eu queria mostrar aqui inicialmente para vocês. Então, como eu falei, a gente vai ver um controle de estoque. Qual que é o objetivo da nossa live hoje? Eu tenho aqui populado, né, hipoteticamente, algumas informações aqui, né? Então, eu tenho aqui data de entrada no nosso controle de estoque, obviamente, a gente precisa ter uma data, um ID, né, um ID que identifica qual que é o produto em si, né, qual é o nome do produto, uma descrição desse produto, um preço unitário, uma quantidade de entrada em estoque, entrada ou saída em estoque, o valor, né, e aí o valor é a quantidade, né, vezes o preço unitário, e o nível de estoque. Esse, para mim, é um dos campos mais importantes aqui do controle, porque ele que vai dizer, né, se o nosso estoque, né, qual que é o nível do nosso estoque, se ele tá legal, né, se ele está abaixo de zero, com a nossa nova entrada, enfim. E a próxima coluna é a coluna de status, onde o E é entrada, S é saída, e a data, se ele tiver uma saída, é a data de saída, porque aqui a gente tem a data de entrada, e se ele é continuado ou não, no sentido de eu insiro por exemplo, uma saída ou uma entrada de algum material aqui, mas se por algum motivo ele descontinuou, a gente poder colocar essa opção aqui. Lembrando, né, como eu digo sempre, o Excel ele sempre tem uma infinidade de maneiras da gente poder fazer entregar o mesmo resultado. Eu escolhi essa maneira por entender que essa maneira, ela ao mesmo tempo que ela é mais simples, ela também é eficiente, ela é adaptável para outras situações, mas vai ter uma série de maneiras da gente poder da gente poder criar isso aqui. Então, como eu falei, aqui o objetivo vai ser o seguinte: inicialmente a gente vai montar todo o nosso controle aqui e eu vou colocar uma formatação condicional aqui depois do nosso controle para que, né, não fique nenhum campo, né, sem preenchimento. Então a gente vai colocar uma validação para que todos os campos sejam preenchidos. A gente vai colocar uma formatação condicional para dizer quando a gente fizer uma entrada e essa entrada ela deixar o nosso saldo negativo para que a gente faça um ajuste, uma correção. A gente vai colocar uma formatação condicional de barra aqui para dizer qual que é o nível, né, em barra, não em quantidade, e também caso a gente coloque, por exemplo, uma saída, que ele coloque uma formatação condicional para que ele indique que você precisa colocar a data, no caso. Então, por exemplo, aqui, para você ter uma ideia, eu tenho aqui uma saída. Então, eu preciso colocar a data dessa saída. Se eu não colocar, ele vai ficar com a formatação aqui em vermelho, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula propriamente dita. Então, como eu coloquei aqui, eu não vou colocar muitos registros, então eu vou colocar, em média, 25 registros aqui, que vai ficar mais fácil da gente poder validar essa informação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar, eu geralmente sempre estou fazendo isso aqui, sempre nos trabalhos, é até legal eu mostrar isso aqui novamente para vocês entenderem que o tipo de conteúdo que eu passo aqui, ele é um conteúdo que ele é útil, ele é aplicável, né? Enfim, todos os trabalhos sempre vai ter a oportunidade da gente fazer isso. Então, aqui, por exemplo, eu vou popular a minha data de entrada e eu vou, para eu não ter que ficar digitando ali, eu vou colocar essa informação gerando uma base aleatória. Então, como que eu faço isso?
vou começar com o meu sinal de igual, vou escrever aleatório entre, identifiquei aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó, Ctrl 1, deixa eu só voltar aqui. Então, uma vez que eu identifiquei, por exemplo, aqui o meu... ele travou aqui. Então, novamente, ó, igual, aleatório entre, identifiquei, vou teclar no tab aqui, e na minha sintaxe da minha função ele vai pedir, né, o parâmetro inferior e superior. Como a gente está trabalhando com data, né, como eu coloquei sempre o parâmetro de data que ele precisa estar entre aspas, então basta eu colocar a minha aspa, a minha primeira data, então vou colocar 1º de janeiro de 2021, vou fechar a aspa, vou colocar ponto e vírgula e vou para o meu próximo parâmetro, que vai ser, eu começo novamente a próxima data com aspa, vou colocar 31 de dezembro de 2022, ou seja, de um ano para o outro, fecho minha aspa, fecho meu parênteses e teclo Enter aqui. Então, ele já me colocou uma primeira data aqui, eu simplesmente vou arrastar isso aqui, né? Como eu tenho aqui 9 linhas acima, então eu vou colocar aqui, ó, do 10º até o 37 aqui, que é onde eu tinha colocado antes. Então, eu já tinha... Deixa eu só copiar, como ele ficou no formato aqui, ó, eu vou voltar, vou copiar minha fórmula e vou colar como fórmula aqui para ele não copiar o formato. Então, eu vou colocar colar especial e vou colocar aqui fórmulas, porque eu quero que ele arraste apenas a fórmula, ok? E agora, o que eu quero fazer? Antes disso, eu vou formatar o nosso intervalo, porque isso aqui é um intervalo, eu vou formatar o nosso intervalo como uma tabela, ok? Porque neste caso aqui, por exemplo, como eu falo, ele tem vários benefícios, e nesse caso aqui, se ele tivesse convertido como uma tabela, ele já teria copiado as minhas fórmulas para as linhas de baixo. Então, como que eu faço isso? Venho aqui em página inicial, aqui em página inicial, eu vou vir aqui, ó, em formatar como tabela. Então, vem aqui, ó, em formatar como tabela, ok? E aqui, em formatar como tabela, eu escolho qualquer uma das informações que estão aqui, por exemplo. Então, eu vou escolher essa informação e vou confirmar o meu intervalo de dados, vou clicar em OK. Automaticamente, quando eu faço isso, o meu intervalo ele ficou formatado como tabela, e aí ele tem alguns benefícios que eu vou mostrar isso para vocês depois. O ID de estoque aqui, eu coloquei o ID 001, por quê? Porque eu também quero demonstrar para vocês aqui que basta eu arrastar, e aí ele vai colocar uma sequência, e basta, né, que ele faça isso, é isso que eu quero que ele faça. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em página inicial, e aqui em página inicial, deixa eu vir aqui, ó, design da tabela. E aqui em design da tabela, eu poderia até mudar essas informações aqui para uma outra cor. Mas eu acho que a cor tá legal. O que eu vou fazer? Vou clicar com o meu botão direito, formatar células aqui. E aqui em formatar células, em bordas, eu vou tirar essa borda aqui, ó. Então, eu vou deixar ele sem bordas, ok? Para que ele não fique com essa risca marcando aqui. Eu teria outras maneiras de fazer isso também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com item, só que agora, o que eu quero demonstrar para vocês? A informação de item e descrição, ela tinha uma função, por quê? Porque o ID, eu já tenho uma tabela. Então, eu sempre falo aqui, na geração dos meus conteúdos, o seguinte: quando você coloca uma data de entrada, né, uma data de estoque, e você tem alguma informação aqui que você pode inserir uma validação, o ideal é sempre você colocar uma validação para que você não dê margem para erro. Então, por exemplo, no caso do ID, ele é um ID que eu já tenho provavelmente esse ID numa tabela. Então, o que eu faço? Eu crio uma tabela auxiliar com meus IDs, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ok? Para que eu não digite IDs com formatos diferentes, com números diferentes, com espaço, enfim. E aí, nessa tabela auxiliar, eu vou criar uma validação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vocês podem ver que aqui, ó, ele tem uma seta aqui, ó. Essa seta, ele está me indicando que eu tenho uma validação. É diferente, por exemplo, dessa seta de filtro. Na verdade, é uma seta de validação, que é essa aqui. Então, como que eu fiz essa validação? Só para vocês entenderem. Eu marquei todo o meu intervalo, então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu não tivesse informações aqui ainda, então eu marco todo o meu intervalo, venho aqui em dados, e aqui em dados eu vou clicar aqui, ó, em validação. Então, eu venho aqui, ó, nessa opção, e aqui em validação, eu vou colocar validação de dados e vou escolher uma lista. Quando eu escolho uma lista, ele me pede qual que é o meu intervalo. E aí eu posso vir aqui, não preciso marcar
no meu cabeçalho, eu simplesmente marco, né, as minhas informações. Se eu quiser marcar até algumas informações a mais aqui, eu posso, apesar de existir maneiras da gente deixar isso automático, mas, né, eu posso, mas eu vou clicar em OK, e aí automaticamente vocês vão perceber que sim, ó, eu tenho agora, né, uma caixa suspensa, onde eu posso, ao invés de digitar, escolher a opção aqui. E como eu tenho meu ID, na minha tabela auxiliar, eu também tenho, referente a esse ID, eu tenho um nome, um item, né, relacionado a esse ID, e eu tenho uma descrição desse item que está relacionado a esse estoque também. Então, não tem necessidade de eu digitar uma informação que ele já tem um correlacionamento aqui numa tabela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui novamente no item produto, e eu vou simplesmente colocar um PROC-V para ele trazer, né, o meu produto, pegando como valor procurado o meu ID de estoque. Como que eu faço isso? Coloco o meu sinal de igual, coloco o PROC-V, qual que é o meu valor procurado? Faço referência ao primeiro registro aqui, que é o da célula B10, ponto e vírgula, e aqui ele está me pedindo qual que é a minha matriz tabela. Então, eu vou lá na minha tabela auxiliar, começo lembrando, né, uma dica importante, lembrando que a PROC-V, o valor procurado precisa ser a primeira informação da esquerda, e aí eu trago qualquer informação de uma coluna da direita. Então, marco o ID e vou até a descrição. Ponto e vírgula, qual a informação que eu quero trazer? Eu quero trazer o nome, o item aqui. Então, ele está na minha terceira coluna. Então, eu digito 3, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar o zero, que é minha, ou o falso, que é a minha correspondência exata, porque eu quero exatamente que ele me traga a informação quando ele identificar exatamente o meu ID. E teclo e Enter. E aí vocês viram que eu coloquei a minha PROC-V na minha primeira célula, e ele arrastou essa informação para todas as outras. Por quê? Porque dessa maneira, na verdade, esse é um dos benefícios da minha tabela. Então, o que a gente vai ver aqui? Nas últimas 3 informações aqui, ele me gerou um erro. Então, vamos ver por que ele gerou o erro aqui. Na verdade, eu estou fixando aqui a minha informação da minha primeira célula, ok? Então, vamos lá. E aqui ele vou fixar a informação da minha coluna também com F4 aqui, vou teclar em Enter e vamos confirmar aqui, ó. O que ele está fazendo? F2, ele está pegando o ID 0026, 27 e 28, ele está dizendo que ele não localizou. Então, vamos lá na minha tabela auxiliar, e realmente ele não tem essas informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher essas informações aqui, e vou preencher as informações correspondentes, como se eu estivesse cadastrando um novo produto aqui. Então, 26, 27 e 28, tá bom? E aí, novamente, aí eu venho aqui na minha planilha, e agora vocês viram que o erro saiu. Por quê? Porque agora, para todo o valor procurado aqui de ID, eu tenho um valor correspondente de produto aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para a descrição. Por quê? Porque a descrição eu também tenho a descrição para cada ID, que corresponde a um produto específico também. Então, eu venho aqui também e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui igual, só que eu também vou buscar pelo ID. Então, vou colocar aqui, ó, PROC-V, faço referência ao ID, ponto e vírgula, minha matriz tabela, vou lá na minha matriz auxiliar, começo pelo ID e vou até a minha coluna D, que é a descrição. Ponto e vírgula, e ele me pede o número índice da coluna. Neste caso, é a coluna D, então é 4. Ponto e vírgula, e 0 novamente, ou falso aqui, para minha correspondência exata, fecho meu parênteses e teclo em Enter. Novamente, como eu estou num intervalo convertido numa tabela, ele já arrastou as descrições para todos os campos abaixo aqui, ok? No caso do meu preço unitário aqui, o que eu vou fazer? Então, eu vou apagar essa primeira informação e eu vou passar uma nova função para vocês aqui, que é uma função que ela vai gerar uma matriz de informações para mim, ok? Então, como que eu faço isso? Então, como eu estou trabalhando com preço, eu não vou usar aleatório entre, porque o aleatório entre, ele tem uma informação que é um número inteiro, e dessa maneira, dessa forma, né, não vai servir, porque eu quero colocar números decimais aqui. Então, como que a gente faz? Vou começar pelo meu sinal do igual e vou começar a digitar matriz. Então, essa é uma função matricial. Então, nessa função matricial, eu vou colocar aqui, ó, matriz aleatória, e vou teclar no tab. Qual que é a sintaxe da minha função, da minha matriz aleatória?
ele me pede uma quantidade de linhas, então eu vou colocar aqui, ó, 25, porque eu quero que ele me gere 25 linhas aqui, ou que ele me gere um número, né, que eu consiga ter as minhas casas decimais, ponto e vírgula, quantas colunas? Uma coluna só, porque eu estou trabalhando numa coluna só, ponto e vírgula, agora ele me pede um número mínimo. Então, meu número mínimo aqui eu vou colocar 10, ponto e vírgula, e meu número máximo eu vou colocar, como a gente está falando de preço unitário, eu vou colocar aqui 100, ponto e vírgula, e o meu próximo argumento é se eu quero com decimal ou se eu quero inteiro. Então, eu quero com decimal, vou deixar essa opção e vou fechar o meu parênteses aqui. Então, vocês vão entender o seguinte, como essa é uma função matricial, se eu teclar em Enter, ele vai criar essa opção despejar aqui, por quê? Porque ele está criando uma matriz em outras células. E, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é que ele gere uma única informação para eu arrastar. Daí, o que eu faço? Eu venho aqui, depois do meu sinal aqui do igual, ok? E aqui, depois do meu sinal do igual, eu vou teclar o Ctrl Enter aqui, ok? Deixa eu só voltar aqui, ó. Posiciona aqui, Ctrl Shift Enter, tá? Então, vai, Ctrl Shift Enter. Então, eu seguro o Ctrl, mais o Shift e a tecla Enter. E aí você viu que ele ajustou o resultado para o primeiro. E aí basta eu simplesmente dar 2 cliques aqui e ele vai arrastar para os demais. Como ele veio com essa formatação, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, vou clicar com o meu botão direito e vou arrastar até... Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou clicar aqui no meu botão direito, vou dar 2 cliques para ele arrastar até lá. Vou clicar aqui, ó, como eu fiz da outra maneira, eu vou vir aqui em formatar células e vou tirar as minhas bordas aqui, ok? Só isso que eu vou fazer para ele ficar bonitinho aqui. E agora eu tenho todos os meus valores aqui, e agora o que eu vou fazer? Eu vou queimar essa fórmula. O que é queimar a fórmula? Aqui na gíria do Excel, queimar a fórmula é fazer com que essa fórmula ela se torne um valor estático, né, para que ele não fique alterando. Então, o que eu faço? Ctrl Shift seta para baixo, venho no Ctrl C, clico com o botão direito, venho aqui em colar especial como valores. Uma vez que eu fiz isso, os valores aqui, eles já estão com as casas decimais aqui, ok? Agora, quantidade em estoque. Quantidade de estoque é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer, como é valor inteiro, eu vou marcar todo o meu intervalo aqui, ok? Ou então eu posso, como eu estou numa tabela e a tabela já vai copiar minha fórmula para os de baixo, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha função aleatório entre. Então, igual aleatório entre, dou um tab aqui, e ele me pede o inferior e o superior. Diferente da data, eu não preciso colocar entre aspas, eu posso colocar um número direto. Então, aqui, como é quantidade, né, eu vou colocar a quantidade mínima 1 e a quantidade máxima 100 aqui. Então, fecho meu parênteses. Então, ó, mostrando aqui, aleatório entre, o número menor 1, o número maior 100, e vou teclar em Enter. Quando eu faço isso, automaticamente ele já arrasta para todos os outros, porque isso é uma tabela, e como eu falei, esse é um dos benefícios da tabela. A outra informação é o meu valor de estoque. Então, meu valor de estoque aqui vai ser o quê? Então, o meu preço unitário vezes a minha quantidade. Então, eu começo pelo sinal do igual também, uma função simples aqui, faço referência ao meu preço unitário, a minha célula, né, do meu preço unitário, e vou colocar o asterisco, que ele simboliza a multiplicação aqui no Excel, e faço referência à minha quantidade aqui. E teclo em Enter. Automaticamente também ele gerou um valor de estoque aqui. Para cada um desses itens, ele gerou um valor do estoque aqui. Esse eu não preciso queimar, eu posso deixar ele aqui, por quê? Porque conforme eu entrar com um preço e entrar com uma quantidade, automaticamente eu quero que essa informação já calcule. Eu vou fazer, né, com o aleatório entre, eu vou fazer a mesma coisa. Então, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C, e Ctrl V, colo como valores para queimar essa fórmula e deixar como valores estáticos aqui. Então, agora vocês podem perceber que tanto o preço quanto a quantidade, eles estão estáticos, apenas o valor aqui, a gente está na nossa fórmula aqui, tá bom? E agora a gente vai para a informação do nosso nível de estoque. E aqui, o que eu fiz? Então, aqui a gente vai colocar a função soma-Cs. Por que a função soma-Cs? Porque a gente vai somar uma determinada quantidade baseada em critérios baseada em mais de um critério localizado em mais de uma coluna. Então, por esse motivo, a gente vai utilizar o soma-Cs
com o S no final, porque o soma C sem o S, ele é apenas para um critério. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer, inclusive, em 2 etapas, para que fique mais fácil vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Então, primeiramente, eu vou somar todos os meus valores de entrada. Depois, eu vou reduzir, né? Eu vou subtrair todos os meus valores de saída. Então, eu vou fazer 2 soma-Cs. Um soma-Cs para somar as entradas, um soma-Cs para somar as saídas, e vou fazer um menos o outro. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, dessa vez, ao invés de entrar com um sinal de igual aqui, eu vou direto no meu assistente aqui. Então, eu vou mostrar como que a gente faz essa função pelo assistente de função. Então, eu vou clicar aqui e vou localizar, ele já está aqui, soma Cs, ok? Ó, ele já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em OK. O que essa função ela me pede? Primeira coisa, ela me pede o meu intervalo de soma. Então, meu intervalo de soma é a minha quantidade, porque eu estou somando, eu quero somar o meu saldo de estoque, não de valores, o meu saldo de quantidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar simplesmente qual que é a minha coluna que eu quero somar. Primeira coisa que eu faço, ok? Lembrando que eu estou marcando um intervalo específico, porque aqui nessa mesma coluna eu vou ter uma operação que eu vou fazer aqui. Então, só por isso que eu vou marcar apenas esse intervalo. Senão, eu poderia marcar a minha coluna toda, e eu até recomendo, quando a gente não tem nenhuma informação no nosso intervalo, eu até recomendo a gente marcar a coluna toda, ok? Mas nesse caso especificamente não. Então, voltando aqui, o meu intervalo de soma é a minha coluna de quantidade. O meu intervalo de critério vai ser o seguinte, vai ser o meu ID. Então, a primeira informação que eu quero é somar todas as informações para um ID específico. Então, eu vou vir aqui e vou marcar o meu ID. É a primeira coisa que eu quero que ele faça. E aí, para esse intervalo de critério, qual é o critério que eu quero? Obviamente, eu preciso identificar um critério dentro dessa coluna de intervalo. Neste caso aqui, eu vou fazer referência à primeira célula aqui. Vocês já percebem aqui no resultado do meu assistente que ele já mostrou o número 14 aqui. Esse número valeria a pena se eu fosse somar apenas pelo ID, mas eu vou colocar outros critérios. No caso aqui, qual o critério que eu quero colocar? Como eu vou somar apenas as entradas por enquanto, né, eu preciso pegar o critério de entrada também. Então, eu vou vir aqui no meu assistente, ele me pede mais um intervalo de critério. Então, qual que é o intervalo de critério? Esse aqui, porque eu quero esse segundo critério aqui. Então, vou marcar essa coluna. E aí ele me pede qual que é o critério. Qual que é o critério que eu quero? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer referência à minha célula aqui, a minha célula I10, por quê? Porque nem todos os campos aqui estarão preenchidos. E eu vou utilizar esse mesmo campo porque ele tem mais de um critério. Ele tem o E para entrada e o S para saída. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o E. Então, eu vou colocar a letra E aqui. Ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Então, vocês percebem o seguinte, como eu estou utilizando o E dentro do meu assistente, eu não preciso colocar ele entre aspas, porque o assistente ele já entende que esse critério é um critério texto, então ele automaticamente já colocou essa informação aqui, ó, entre aspas para mim, ok? E aí eu vou novamente agora para um terceiro intervalo de critério aqui. Por quê? Porque eu só quero que ele some aqui se for para esse ID, se ele for uma entrada, apenas uma entrada, e uma última informação que eu quero é que aqui na opção descontinuado, vocês vão ver que ele tem aqui o sim e o não. Ele vai ter aqui o sim e o não. E eu quero apenas o que está descontinuado não, que não tenha a informação de descontinuado. Por quê? Porque eu só quero somar uma informação que ela não esteja, né, que aquele item não foi descontinuado. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou colocar o sinal de diferente, que é simbolizado dessa maneira. Então, dessa maneira, eu simbolizo o que é diferente, ok? Colocando o menor e o maior na sequência. E vou colocar o sim. Por quê? Porque eu quero que ele faça a soma quando na coluna... Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Qual que é o intervalo do meu critério aqui? É a minha coluna, aqui, ó, novamente, é a minha coluna E.
E para essa coluna, o meu critério, agora sim, o meu critério é diferente de sim. Então, o diferente eu simbolizo para o sinal do menor e o maior e o sim na sequência. Então, lembrando, na minha função soma 6, eu preciso colocar qual é a coluna que eu vou somar, ok? E logo na sequência eu coloco uma coluna de critério e um critério na sequência. Uma coluna de critério e um critério na sequência. E eu fiz isso para as 3 colunas que eu queria, para o meu ID, para o meu status, que era apenas entrada, e para o descontinuado, diferente de sim, porque se tiver sim, eu não quero que ele some. E aqui ele vai fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui a minha informação, e aqui ele somou a informação de 14 aqui, a gente vai clicar em OK. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou 14 apenas no primeiro aqui. Por quê? Porque aqui, ó, vamos ver aqui no nosso critério o que ele fez. Ele já somou, ok? Então, ele está somando porque ele tem uma condição E aqui e porque aqui ele não tem informação nenhuma. Se eu colocar o sim aqui, por exemplo, ele não vai somar. Ó, pode perceber que aqui ele não somou, ok? Então, ele vai ter que ter aqui, ó, ele vai ter que ter a entrada ou saída. Então, no meu caso aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vou preencher essas informações, Ctrl D, ok? Novamente, ó, deixa eu voltar aqui o Ctrl Z, porque eu não quero, né? Pode ver que aqui também eu tenho uma lista suspensa. Então, da mesma maneira que a gente fez a validação no ID de estoque aqui, eu também fiz no status. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, marquei toda a minha coluna, vim aqui em dados eu vim validação, localizei lista, porque eu quero fazer uma validação de lista, e novamente eu vim aqui na minha tabela auxiliar, e aqui eu coloquei a função status E, S, ou vou até colocar uma linha a mais para vazios aqui, e vou clicar em OK. Então, esse campo agora, ele também está com uma validação. Então, vocês podem perceber que eu posso vir aqui e escolher qualquer item que eu quiser. Para ficar um pouco mais rápido aqui, eu vou copiar e vou colar aqui para, né, essas informações aqui. Vou colar aqui, ó, como valores, ok? E os 3 últimos aqui, para a gente validar, eu vou colocar como saída, ok? Então, eu só estou populando a minha base aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele está somando primeiro uma parte aqui, ou seja, ele está somando apenas, né, os casos que é para esse ID, os casos que é entrada e que é diferente de sim. Então, esse está sim, ele não vai somar. Aqui, ele não tem o sim, ou seja, ele não está descontinuado, ele vai somar. Tá? Então, o objetivo foi esse, foi todos os casos que forem entrada, tanto é que aqui onde tem o S, ele não está somando, porque o primeiro critério da minha função foi pegar esse ID, no caso de uma entrada, e que não tem a informação descontinuada. Agora, a gente vai fazer com a saída. Então, a gente vai pegar essa nossa função aqui e vai fazer o quê? A gente vai fazer menos essa informação aqui, só que a gente vai inverter. Então, para aproveitar, eu vou mostrar para vocês como que a gente aproveita essa mesma informação, porque a gente vai mudar apenas o status aqui, ó, de E para S de saída. O resto continua todo o mesmo. Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente aproveita a mesma função aqui. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, depois do meu sinal do igual aqui, vou copiar toda a minha informação aqui, deixa eu só copiar. Então, vou copiar toda a minha informação, vou vir aqui no final da minha planilha e vou colocar o sinal de menos. Por quê? Porque eu quero a somatória de tudo que é entrada menos, né, a somatória de tudo que é saída. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó, vou colar aqui, então eu simplesmente colei a informação e vou teclar em Enter aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha barra, então o que que a gente vai fazer? Ó? Eu vou vir aqui na minha barra, e aí vocês vão perceber que eu tenho a minha soma, e logo na sequência aqui, ó, da minha barra, eu vou ter o meu sinal de menos aqui, ó, que foi a informação que eu coloquei. E aí, o que que eu preciso mudar nessa informação daqui para baixo? Eu preciso, deixa eu até colocar, deixa eu até aumentar. Então, ou seja, como que eu sei que é a partir daqui que eu preciso fazer? Porque é onde eu coloquei o sinal de menos e colei a mesma função aqui, eu colei essa função novamente. Eu só preciso alterar o parâmetro de E, que é a entrada, para S de saída, só isso. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou descer aqui na minha fórmula aqui, e aqui, ó, no parâmetro E, eu vou colocar a informação S aqui, ó.
ok? Vou colocar a informação essa, o resto continua tudo a mesma coisa, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, você imagina o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, depois a gente vai fazer uma validação. Então, você imagina que aqui agora, ó, ele está pegando uma informação negativa. Por quê? Porque ele está somando a primeira informação do tudo que é positivo, menos a informação de tudo que é saída, que teoricamente seria negativo, e está fazendo uma conta, ele está fazendo o controle do meu estoque aqui, ok? E aí, o que eu posso fazer? Nos casos de entrada, eu não preciso colocar uma data, mas no caso de saída, eu preciso colocar uma data qualquer de saída aqui. Então, eu vou colocar uma data aleatória aqui, tá? 12 de março, 13 de março e 14 de março, ok? Então, vou colocar essa informação. E aí, vocês percebem o seguinte, como eu não tenho a informação de descontinuado, ele está somando aqui também. Mas se eu colocar a opção sim para qualquer informação aqui, ó, ele não vai somar. Por quê? Porque tudo que tiver descontinuado não é para somar, ok? Então, só recapitulando, ele vai somar tudo que é entrada, ok? De um determinado item, mas se tiver descontinuado, ele não vai somar. E ele vai somar tudo que é saída, mas se tiver descontinuado também não. E vai fazer um menos o outro. Como que a gente vai validar essa nossa informação aqui? Aqui em cima, eu estou fazendo um quadrinho também para a gente conseguir validar também essa informação. De que maneira? Aqui eu coloquei uma validação, eu não vou repetir o processo, mas é exatamente a validação que eu fiz aqui. E quando eu escolher um item aqui na minha lista, ele vai fazer uma conta aqui para validar essas informações. E aqui eu fiz exatamente o que eu fiz aqui embaixo, então eu também não vou repetir, que foi o quê? Colocar o soma C. Só que ao invés de colocar numa mesma função, como, né, numa mesma célula, como eu fiz aqui na minha coluna H, eu coloquei um soma C para a entrada, um soma C para a saída e o meu saldo para a gente validar e ver se o que foi feito aqui está certo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um item aqui qualquer, então eu vou pegar aqui, ó, o ID 0021. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar o ID 0021. Vou digitar o 21 aqui, ele vai trazer a informação aqui para mim. E aí, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para mim que o ID está com saldo de 25. Por quê? Porque ele só tem uma entrada, ok? Não tem nenhuma saída, e como ele não está descontinuado, ele pode somar. Então, ele está certo. Então, vamos para uma segunda validação aqui, ó. Vamos pegar o 25. O 25, ele está dizendo para mim que é 91. Então, vamos filtrar aqui o 25 também. Vamos teclar vamos teclar no Enter aqui. Para o item 25, ele está dizendo para mim também que o saldo é 91. Por quê? Porque ele também tem uma entrada, não tem nenhuma saída, ok? Então, ele não está marcado aqui como descontinuado. Então, é para ele somar tudo que ele tem. Eu vou limpar novamente o filtro aqui e vou pegar esse item aqui, ó. Ok? Vou pegar o ID 27. Então, vamos novamente aqui, ó. Vou pegar o ID 27. Ok? E aí, o que acontece? Pode ver que na minha lista aqui, ele não tem o ID 27. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai editar essa validação. Porque como eu inseri 3 itens no começo dessa aula, ele não está atualizado aqui. Então, como que a gente faz para atualizar? Eu marco a célula da validação, venho em dados, clico aqui em validação de dados e clico na minha lista. Automaticamente, ele já vai levar para a minha tabela auxiliar. Basta eu simplesmente ajustar isso para 29. Então, só muda a informação aqui de 29 e clico em OK. Agora sim, na hora que eu clicar aqui, o item 27, ele já vai, né, ele já estará aqui. E aí, o que ele está dizendo para mim? Que o item 27, ele tem um saldo negativo de 2. Então, vamos filtrar ele aqui para ver se confere essa informação. 27... Aqui, ó, ele tem realmente 2 negativos. Então, o que acontece? Para que a gente consiga ter um acompanhamento legal desse controle também, o que eu fiz aqui? Deixa eu limpar essa informação. Então, o que eu fiz? Quando a gente está entrando com uma informação, vou pegar o item 27 especificamente. Então, vocês imaginam o seguinte, imagina que eu estivesse fazendo o lançamento de um item 27 aqui, que é o lançamento da saída, ok? E aí, o que acontece? Eu vou apagar, ok? Vou deixar o meu preço, mas vou apagar a minha quantidade. E aí, você percebe que ele está zerado aqui. Então, o que acontece?
Da maneira que eu coloquei a estruturação do saldo, quando a gente for lançar uma saída, a gente já vai ter a possibilidade da gente saber qual que é o nosso saldo aqui. E aí eu vou poder colocar uma saída apenas dos itens que eu tenho em estoque. Então, por exemplo, como eu sei que ele está zerado aqui, eu sei que eu não tenho como lançar uma outra informação. Mas se eu for nele novamente aqui em algum lugar, eu devo ter essa informação em algum lugar aqui. Então, vamos pegar essa informação do item 27, por exemplo. Se eu quiser colocar, vou fazer o contrário. Eu vou deixar esse lançamento aqui negativo e eu vou lançar uma entrada. Para vocês terem uma ideia que a gente pode lançar tanto uma entrada como uma saída e ele vai fazer esse controle. Então, olha só um outro benefício de converter o intervalo numa tabela. Eu vou começar a fazer um lançamento aqui, então vou colocar aqui, ó, 15 de março, teclei minha data. Já percebe que toda a linha já está formatada, toda a linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou copiar daqui, ó, vou copiar e para ele não colar como formato, eu vou colocar como valores aqui, ó. Então, eu estou preenchendo, coloquei item 27, ele já preencheu o item 27 porque ele tem uma fórmula aqui, já colocou a descrição porque ele tem uma fórmula aqui também, ok? Para que ele seja mais produtivo. E agora eu vou colocar um preço unitário qualquer, vou colocar 32, 23,56. Por enquanto está tudo normal, estou fazendo um lançamento de entrada. Agora eu vou fazer um lançamento em estoque. E eu sei que eu tenho um lançamento negativo aqui. Então, se eu quisesse fazer uma compra apenas para suprir essa quantidade, bastava simplesmente eu colocar a quantidade 2 aqui. Se eu quiser colocar a informação, né? Lembrando que eu preciso colocar o status aqui ainda, ok? Então, mas vamos imaginar que eu coloque a quantidade 10 aqui. E quando eu colocar aqui, ó, eu vou colocar uma entrada. Quando eu coloco a entrada, automaticamente ele já soma, já apura o saldo aqui para mim. A única diferença é que, se for uma saída, eu preciso colocar a minha data de saída aqui, ok? Uma outra coisa que eu fiz no nosso controle de estoque aqui foi o seguinte. Vão perceber que aqui eu preciso digitar uma série de informações aqui. Então, uma validação que a gente pode colocar aqui é a seguinte. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui o meu intervalo, então, só para vocês entenderem aqui, ó, vou marcar todas as informações aqui até a minha coluna I, ok? Até a minha coluna I, e vou dizer o seguinte, né? Vou marcar toda a minha coluna e vou colocar uma formatação condicional. Então, eu vou vir aqui em página inicial, ok? Aqui, ó, página inicial. Aqui em página inicial, eu vou vir aqui na minha informação, vou vir aqui, ó, em formatação condicional. E vou clicar aqui em formatação condicional. Eu, particularmente, eu gosto muito de entrar já com a opção de gerenciar regras. Por quê? Porque aqui eu também consigo colocar uma nova regra, eu também vou na mesma informação que eu tenho em todos os lugares. Qual é a primeira validação, formatação condicional que eu quero aqui? Eu quero o seguinte, que quando tiver algum campo vazio, eu quero que ele me sinalize de alguma maneira. Por quê? Porque todas essas informações, elas são obrigatórias. Então, eu quero deixar um alerta, né, a mais, né, lembrando que se o objetivo aqui deste conteúdo é a gente compartilhar um conteúdo que você consiga ser produtivo, que você consiga, né, transformar horas de trabalho em minutos com Excel, obviamente que eu tenho que fazer um trabalho onde eu consiga colocar, inclusive, controles para você, indicadores, moderadores, para que rapidamente, né, o usuário ele consiga identificar se há uma validação, se há um problema, se há um erro. Então, a formatação condicional, ela é uma maneira da gente poder fazer isso também. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa opção, formatar apenas células que contenha, ok? Vou vir aqui nessa opção, e aqui nessa opção, o que eu vou marcar aqui, ó? Aqui eu tenho valor da célula, e aqui está entre, eu vou colocar aqui, ó, é igual, ok? Eu posso colocar é igual, ou eu posso colocar aqui, ó, eu poderia colocar aspas aqui para vazio, mas eu posso colocar aqui também, ó, vazias. Então, já faço referência direto aqui para células vazias, eu não preciso me preocupar se eu vou colocar uma aspa com espaço, uma aspa sem espaço, para definir se aquele campo é um campo vazio. Eu simplesmente vou dizer qual que é a formatação que eu quero. No meu caso, eu quero só colocar o preenchimento e, como vai ser um indicador para uma célula vazia, eu não preciso colocar fonte, né? Eu não preciso colocar formatação de fonte, formatação de número, porque eu quero simplesmente que ele pinte o fundo da célula para dizer que aquela célula não foi preenchida.
Vou marcar vermelho, porque é uma cor que chama atenção, e vou clicar em OK aqui, e vou clicar em OK, ok? Novamente aplicar e OK. Daí a gente vai fazer um teste aqui. Eu vou vir aqui, ó, e vou deletar essa informação. Automaticamente, quando ele identificar que eu tenho uma informação vazia que deveria ser obrigatório, ele vai preencher essa informação em vermelho para que eu saiba que aquela informação ela precisa ser preenchida. No caso aqui, como eu falei, como é uma saída, eu tenho uma segunda informação aqui, que é o quê? Que é a data. Então, assim, se eu quero que esse campo, quando eu colocar uma saída, esse campo ele seja preenchido, né, ele seja sinalizado, né, que se a data foi preenchida ou não, eu também preciso colocar um marcador. Né? Como que eu faço isso? Então, você imagina o seguinte, nessas três últimas informações aqui, eu tenho que é uma saída. Se é uma saída, precisa ter data. Então, onde eu quero que sinalize? Aonde é a data. Então, eu vou fazer da mesma maneira aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá? Então, vou até passar aqui, ó, no meu checklist aqui no planejamento que eu fiz para dizer para vocês que eu fiz uma validação de valor da célula quando ela é vazia aqui, então quando a célula está vazia, e a gente vai fazer usando uma fórmula, usando duas condições aqui, que é o quê? Usar se a célula, se ela está como S de saída e se a informação de data, se ela está preenchida ou não, ok? Então, vamos lá, novamente aqui ó, na nossa aula, eu vou marcar a minha informação aqui, ok? Então, vamos lá. E aí eu vou sinalizar aqui o seguinte, eu quero dizer para ela o seguinte, se ela tiver informação de saída aqui, essa informação aqui, ela precisa estar preenchida. Como que eu sinalizo? Da mesma maneira, eu vou vir aqui, ó, em formatação condicional, gerenciar regras, vou vir aqui, ó, numa nova regra, ok? Por que que ele já está pintando? Porque eu já tinha definido uma regra anterior. E aqui, ó, eu vou usar uma fórmula para determinar quais são as informações que eu quero, né, e que condição eu quero. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o seguinte, como é uma fórmula, eu vou colocar o sinal do igual, ok? Vou abrir o meu parênteses aqui, vou colocar o meu sinal, a minha letra E, vou abrir meu parênteses novamente e vou colocar a minha condição. Por que dois parênteses e o E? Porque eu vou colocar duas condições. O primeiro parênteses é para a primeira condição, o E é para dizer que é uma situação e outra situação, ou seja, precisam ser as duas, e agora eu vou entrar com as condições. Qual que é a condição da minha fórmula? É se isso aqui, ok? Se isso aqui. Então, eu posso fazer essa referência para qualquer célula aqui. Eu vou fazer para a minha primeira. Se essa minha informação aqui, ok? Se ela for igual a S, e S eu preciso colocar entre aspas aqui, ok? Ponto e vírgula, e aí qual que é a minha segunda condição aqui? É dizer o seguinte, se essa, eu posso colocar o seguinte, se essa minha data aqui, dessa minha informação aqui, se ela for vazia. Então, por exemplo, se ela for igual o vazio aqui. Então, fecho uma aspa e fecho outra e vou colocar o meu parênteses aqui, ok? E eu quero que ela pinte essa informação de vermelho aqui também. Vou aplicar e vou clicar em OK. Por quê? Porque aí essa validação, ele precisa estar o seguinte. Vamos na nossa validação aqui, que eu preciso fazer um ajuste, de célula lá. Então, assim, no gerenciamento da regra aqui, eu preciso dizer o seguinte, que aqui, ó, no editar regras, eu preciso tirar a informação aqui, ó, da frente da minha linha. Por quê? Porque eu quero que ele, toda vez que ele se movimentar, eu quero que ele aplique a regra para uma linha diferente. Então, como eu peguei a linha toda e marquei a minha coluna toda, então eu preciso dizer para ele o seguinte, olha, não precisa fixar uma linha específica. Então, novamente, ó, vem gerenciamento de regras, e aqui vocês podem perceber que aqui, ó, aonde é o meu número, eu não estou colocando o cifrão. Por quê? Porque quando ele descer linha por linha, eu quero que ele aplique uma formatação. Se eu deixar o cifrão, ele vai ficar em apenas uma célula, ok? E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Quando eu tiver uma saída e não tiver uma data, ele vai sinalizar também que essa informação. Deixa eu só aqui. Deixa eu colocar aqui, ó.
só ver o que ele está colocando como restrição de valor aqui. Valor de saída. Deixa eu ver se a minha validação está certa aqui. Então, vamos dados, validação de dados. Minha célula 10. Deixa eu limpar aqui. Ok. Ok, então, ele tinha uma validação a mais aqui, que eu estou tirando, que eu não apresentei, que eu estava fazendo um teste. Então, só para exemplificar, então, a próxima validação que eu coloquei é, quando essa informação ela for uma saída, obrigatoriamente eu preciso colocar a minha data, porque se eu não colocar a minha data, ele vai sinalizar aqui para que eu também coloque a minha data, porque essa informação ela é uma informação obrigatória. Tá bom? E aí, para finalizar, para deixar ele exatamente com a carinha que eu tinha deixado aqui, eu coloquei aqui um ícone aqui, só para fazer uma graça aqui. Como que eu fiz? Eu vim aqui, inseri uma ilustração aqui, segurei o meu Shift para ele não distorcer o meu círculo aqui, vim aqui e coloquei um ícone, então vim aqui também, ó, coloquei um ícone, escolhi um ícone qualquer aqui. Na verdade, o que eu escrevi aqui? Eu coloquei, se eu não me engano, eu acho que eu escrevi aqui controle, e aí ele me trouxe uma informação, e aí simplesmente peguei uma informação dessa aqui e baixei ela aqui. Geralmente ele costuma demorar um pouquinho para baixar essa imagem. Daí o que eu fiz? Eu coloquei essa imagem dentro dessa minha forma, que é essa forma, e fiz alguns formatos aqui. Na hora que ela baixar, eu vou mostrar para vocês. Mas o mais importante é, explicando novamente o conceito, o racional aqui, eu vou poder fazer tanto inserir registros de entrada, quanto registros de saída, e automaticamente, conforme eu for registrando essas informações, aqui na minha coluna H, ele vai sinalizando qual que é o nível do meu saldo. Se é um saldo positivo, se é um saldo, né, negativo. E aí, baseado nisso também, eu vou conseguir, para os meus próximos lançamentos, saber qual é a quantidade que eu posso lançar. Então, só para dar um exemplo aqui, ó, do nosso desenho aqui, o que eu fiz? Aí eu vim aqui, ó, vem aqui em formato de forma, no preenchimento aqui eu coloquei um preenchimento verde aqui, ok? E eu posso mudar a forma. E aí, o que eu fiz? Ó, eu marquei uma dica aqui sobre configuração de forma, marquei as minhas duas formas aqui, vim em gráfico da forma, vim aqui, ó, em alinhamento, vim em centralizar, vim novamente em alinhamento, vim alinhar ao meio e automaticamente ele alinha os dois. Quando eles estão os dois alinhados, eu venho aqui em agrupar, e no agrupamento eu simplesmente reduzo ele aqui, ok? E aí eu posso vir novamente aqui nele, posso marcar a minha forma, se eu quiser, posso tirar, por exemplo, o meu contorno, se eu quiser tirar o meu contorno, se eu quiser, eu também posso vir aqui e mudar pré-definições, colocar sombra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar exatamente o que eu tinha feito lá no outro, então, parecido aqui, só para ter um logo aqui para fazer uma graça. E para a gente finalizar, para fechar aqui a nossa live de hoje, lembrando sempre, né, que todo o conteúdo, todo o objetivo que eu trouxe aqui foi para que a gente pudesse transformar horas de trabalho em minutos com Excel e se tornar uma pessoa muito mais produtiva, entregar resultados muito mais rápidos, de muito mais qualidade, para que a gente realmente consiga se destacar nesse universo tão competitivo, né, das organizações, mas que a gente consiga fazer isso, né, com um grande aprendizado. E para finalizar aqui o nosso trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vou vir aqui na coluna de nível de estoque, vou marcar toda a minha coluna aqui, e nessa coluna eu vou vir aqui, ó, em formatação condicional, vou vir aqui em barra de dados, e aqui em barra de dados eu vou colocar preenchimento sólido. Automaticamente, quando eu faço isso, ele vem aqui e ele mostra um nível da minha barra. Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, 92, como é o número maior, ele está praticamente com a barra toda preenchida, mas para ter mais um indicador aqui no nosso controle, como eu falei, é um controle que a gente vai conseguir adaptar, né, para uma série de outros produtos, né, inclusive não precisa ser produto físico, né, basta que seja um controle de saldo, né, a gente vai conseguir colocar, tá bom? Então, eu espero que, né, vocês
tenham gostado. Lembrando, né, se você gostou, né, compartilha esse conteúdo, aproveita para compartilhar com os amigos, com os colegas de trabalho, né, com os parentes, né, me marca aí nas redes sociais, mas o objetivo principal é que realmente vocês tenham saído de mais essa live com, né, com essa transformação. Tá bom? Então, um abraço. Lembrando que toda quarta-feira a gente faz a nossa live aqui. Então, até nossa próxima quarta-feira. Mas todo dia, praticamente todo dia, eu posto conteúdo aqui no canal. Tá bom? Um abraço. Até nosso próximo conteúdo.